Quem é Melquisedeque? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, fugindo do processo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar já tirando a sua dúvida. Bora para a carta aos Hebreus. No estudo de ontem ficou no ar a pergunta: quem é Melquisedeque? Porque no texto da carta aos Hebreus o autor está falando que Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o que isso quer dizer? Melquisedeque, primeiro vamos entender quem é esta figura para entender o que o autor aos Hebreus está falando. Qual é esta analogia que ele está fazendo? Por que ele citou Cristo dentro desse contexto? Melquisedeque foi um rei, o rei de Salém. Esse rei era da época de Abraão. Além de rei, ele era um sacerdote e recebeu o dízimo das mãos de Abraão. Esse texto você pode ler em Gênesis e também pode ver a referência sobre Melquisedeque em Salmos. No capítulo 7 da carta aos Hebreus, que é o texto que vamos estudar amanhã, vai falar também um pouco mais sobre esta ordem de Melquisedeque. Mas qual é a grande importância dentro desse contexto da carta aos Hebreus? Acontece que o sacerdote vinha da linhagem dos levitas. Começou em Arão e só era sacerdote quem fosse escolhido e necessariamente tinha que ser dos levitas, tinha que fazer parte da tribo dos levitas. Isso foi instituído na lei, dentro da lei, a partir de Moisés. Arão foi o primeiro sacerdote, Arão era irmão de Moisés. No entanto, Melquisedeque era sacerdote antes de surgir a lei. Ele foi reconhecido como sacerdote, o sacerdote de Elion, que significa Deus Altíssimo, e tanto foi reconhecido que Abraão entregou para ele o seu dízimo, algo que somente um sacerdote podia receber. Ele não era sequer judeu, ele não era da linhagem de Abraão. Agora, trazendo para o texto aos Hebreus. O contexto aqui é falar para o povo judeu que eles não podiam retroceder, que uma vez que ele se tornou cristão, que ele entendeu o processo de salvação, que ele entendeu o sacrifício de Cristo na cruz, não tem como ele retroceder a isso, pois seria uma apostasia. Então ele primeiro introduz essa questão, que Cristo é agora o sumo sacerdote, o supremo sacerdote. Encerrou-se nele o sacerdócio e ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que ele faz questão de ressaltar isso? Porque Cristo, sendo judeu e não sendo da tribo de Levi, enquanto homem ali na terra, ele não poderia ser reconhecido como sacerdote. Portanto, foi destacado que Cristo era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, tanto quanto Melquisedeque, que era sacerdote sem ser da tribo de Levi. Não havia outra forma de Cristo ser reconhecido como sacerdote se não fosse pelas leis, e ele teria que ser levita, então a lei teria que ser mudada. Por isso o autor está trazendo esse entendimento de que a lei foi cumprida em Cristo e ele tornou-se sumo sacerdote, encerrou-se nele esse sacerdócio, porque ele era segundo a ordem de Melquisedeque. Não precisava de uma lei, Cristo veio cumprir a lei. O autor começa dizendo que Cristo sofreu, chorou, derramou lágrimas para que fosse livre daquele sacrifício. No entanto, ele acabou se rendendo e obedecendo às ordens de Deus Pai e doando a sua vida, e isso fez dele o sumo sacerdote. Por ele veio a salvação. E então ele introduz o texto, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor então segue falando sobre o que ele tem a explicar para aquele povo, mas diz que eles não estão preparados. Como se diria nos dias de hoje, vocês não estão preparados para essa conversa. E qual é a conversa? Ele diz que aquele povo está ainda no leitinho, não tem condições de ter um alimento sólido. Ele fala isso logo após dizer que Cristo era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aos Hebreus está despertando aquele povo
para o maior aprendizado, para o maior conhecimento da palavra de Deus, e diz que eles já tinham tempo suficiente para já receber o alimento sólido. No entanto, eles ainda estão agindo como crianças na fé, que são capazes de receber somente o leitinho. Não têm maturidade espiritual para receber o alimento sólido. E ele diz que qualquer pessoa que se alimenta somente do leite é inexperiente. Mas o alimento sólido é para adultos e que a prática deste exercício, é um exercício que o adulto tem que fazer, a prática deste exercício tem suas faculdades morais exercitadas e assim sabe distinguir entre o bem e o mal. Veja que é interessantíssimo e muito importante para nós o que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha, vocês têm que manter a mente de vocês exercitada. Tem que treinar a mente de vocês com um alimento sólido e vocês exercitando, praticando, a faculdade moral de vocês estará em prática, em uso, será fortalecida e assim vocês vão saber distinguir entre o bem e o mal. E a consequência disso, viver no leitinho, o se acomodar na fé, traz como resultado a morte espiritual, o enfraquecimento da fé, vai se enfraquecendo até que chega a morte. E o exemplo que o autor aos Hebreus traz é a apostasia. Ele fala sobre as pessoas que acabam abandonando a fé, acabam caindo e ficando prostrados ali no sentido de uma verdadeira apostasia, abandonando a fé. Ele diz que não é possível que alguém que já tenha aprendido verdadeiramente sobre o Evangelho, tenha vivido esse exercício de treinar as suas faculdades morais, caiam, se prostrem, vá para a apostasia, abandonem a fé. Mas ele diz que Deus é justo e tem visto o trabalho deles e Deus considera, lembra de cada ação, de cada ato, as nossas obras serão passadas diante de Deus e o autor aos Hebreus está lembrando disso, da justiça de Deus e que ele está vendo a fé de cada um, o empenho, a dedicação de cada um. Vamos agora para o livro do profeta Jeremias. No vídeo de ontem encerramos com Gedálias tomando uma decisão. Tentaram proteger a vida dele, mas ele não acreditou que tivessem uma trama para matá-lo, pagou para ver e viu. Realmente tinha uma trama para matá-lo e executaram Gedálias. Depois disso ter acontecido, foram até o profeta Jeremias para pedir que ele consultasse a Deus acerca do que Deus faria com aquele povo, o que aconteceria. Jeremias disse que iria clamar ao Senhor. E eles empenharam a palavra deles para Jeremias, dizendo: peça para o Senhor dizer o que Ele quer que a gente faça, que Ele nos oriente. E o que quer que Ele diga, nós faremos. Estamos dando a nossa palavra que vamos fazer tudo o que Deus mandar. Ele dizendo sim ou não, nós vamos acatar. Jeremias sabia que eles não fariam assim. No entanto, ele disse: ok, vou falar com o Senhor. Quando Jeremias, passado o tempo, voltou e disse o que de fato Deus mandou ele dizer, que era não irem para o Egito. A ideia deles era irem para o Egito, se abrigar no Egito por conta do que estava acontecendo em Jerusalém, em Judá, do juízo de Deus que estava sobre aquele povo. Eles queriam se abrigar no Egito. E Deus mandou Jeremias dizer: não saiam daí, não é para vocês irem para o Egito. Fiquem na terra. Se vocês ficarem aí, vocês vão passar por este tempo que tem que passar, vão viver as dores que tem que viver, mas vai chegar o tempo em que vocês serão abençoados, restituídos, a bênção do Senhor estaria sobre eles. Trata-se então de um processo. Olha, vocês plantaram e vão colher. Vão passar por um processo. Passem o processo. Estejam neste lugar, deixe eu tratar vocês. Vocês vão aprender com isso. Vão saber que quando a gente planta, a gente colhe. Então passe o processo, aceite a correção e depois vocês receberão bênçãos. No entanto, se vocês desobedecerem e forem para o Egito, lá vocês morrerão à espada. Ou seja, Deus deixou tudo muito claro. Deus nunca engana ninguém. Ele deixou claríssimo, as opções que vocês têm são essas. Fiquem,
passem o processo, colham o que vocês plantaram e depois tudo será revertido em bênçãos. Ou vão para o Egito e lá vocês morrerão. Estando lá na terra, eles não morreriam. Eles passariam toda a dificuldade e depois receberiam bênçãos. Ao contrário disso, se eles fossem para o Egito com o objetivo de se proteger, ao invés de proteção, eles teriam morte. E o que eles fizeram? Adivinha? O que nós faríamos? Desobedeceram a Deus, não quiseram passar pelo processo. É o que a gente faz. Tá doendo? Não quero passar isso aqui não. Vou dar meu jeitinho, vou fazer do meu jeito. Vou adiantar aqui o tempo, vou pular umas etapas. Foi o que eles fizeram. E o que aconteceu? Morreram conforme Deus avisou. Antes disso, claro que eles afrontaram Jeremias. Disse que ele estava mentindo, que Deus não tinha dito nada daquilo. Levaram Jeremias com eles para o Egito, aprisionaram Jeremias e o levaram para o Egito. E chegou o dia então que Nabucodonosor entrou no Egito. Antes, Jeremias trouxe a profecia avisando, olha, prepara tudo aqui, arruma essas pedras aqui, porque o rei da Babilônia vai dominar este lugar. Deus já havia se antecipado e avisado. Eles fugiram para o Egito, Nabucodonosor chegou e dominou tudo. E amanhã a gente vai ver a sequência dessa história. Livro de Salmos. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel que o diga. É assim que começa o Salmos 124. Um Salmos de Davi, falando sobre o livramento de Deus para o seu povo. O Salmos inicia assim, e é chamado Salmo de Cânticos de Degraus. Então ele vem numa sequência dizendo o que teria sido de nós se Deus não estivesse ao nosso lado. Então ele vai dizendo o que teria acontecido. Nós pereceríamos, seríamos como um pássaro preso facilmente numa armadilha. Mas então o salmista Davi conclui o salmo dizendo: o Senhor é o nosso socorro, nele está o nosso socorro. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. E é essa a nossa confiança. O teu socorro está no Senhor. Confie, creia, descanse. E amanhã, se Deus disser que sim, estaremos aqui. Eu espero você. Até lá!